Marcel Almeida Freitas, pesquisador de Antropologia Urbana e Patrimônio Cultural da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, está com a gente para falarmos sobre esse imbróglio envolvendo, a indenização que deve ser paga pela Igreja Universal do Reino de Deus por ter derrubado, 3 casarões declarados patrimônios culturais aqui de Belo Horizonte. Marcel, primeiramente, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado. Eu te agradeço. Vamos lá então, conta pra gente, Marcel, como é que começou esse imbróglio todo, O que pode ser feito? Os casarões já se foram, infelizmente. Isso. O que você diz pra gente? Bom, então, o que eu penso, assim, dentro dos meus estudos, das teorias que eu estudo e das práticas, também que eu tenho contato até de outras cidades, outros contextos, a questão é o seguinte, gente. E ficar focado só na questão financeira não resolve nada. No final das contas, o que acontece é que, seja as instituições ou os herdeiros proprietários, no final das contas eles vão pagar pelo direito de demolir. Eu vou dar um exemplo bem concreto, eu gosto muito de exemplificar. Em algumas cidades da Europa, você é obrigado a reconstruir, ipsis literis, exatamente como era. A cidade ela não fica sem aquele patrimônio. O proprietário, a instituição, ela tem um gasto também, tem um gasto até com arquiteto, com profissionais especializados para reconstruir, porque na verdade o que acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui da Igreja Universal em Belo Horizonte. O que é esse valor para essa organização? Não é nada. Os terrenos estão lá vazios, não viraram parque, não viraram nada, e efetivamente, na verdade, demoliu, se perdeu, e se trocou um bem que é não tangível, um bem que é não tangível, por bens e por valores monetários. Ou seja, na verdade, como eu dei o exemplo, se eu tenho um casarão, como nas minhas pesquisas de campo, nas minhas pesquisas antropológicas, eu já ouvi relatos de pessoas me falarem, olha, a construtora X chegou para mim, me ofereceu que paga o advogado. A casa era tombada, e quando as pessoas demolem casas tombadas, além da questão da multa, elas têm que responder o processo administrativo, E paga o advogado, eu vendo a casa e demole e vida que segue. Então, uma coisa que tem que ser mudada é essa questão de não traduzir uma coisa que é intangível para uma coisa financeira, exclusivamente. Se nós tivéssemos uma legislação, olha, o terreno que tem essa casa tombada, como algumas cidades muito rigorosas na Europa, algumas cidades em Roma, em Florença, o imóvel, a construção, ela é tombada. Se aquilo ali não estiver mais ali, o terreno ele é desapropriado. Quer dizer, a pessoa ela perde exatamente aquilo que ela mais quer, que é o lucro. O terreno vira um parque, vira uma praça pública, vira qualquer coisa. Ou o que é mais interessante, a pessoa é obrigada a contratar um arquiteto para gastar com material e é obrigada a construir. Infelizmente, na grande maioria das cidades brasileiras, como é o caso de Belo Horizonte, eu vou traduzir muito em miúdos aqui. O que está acontecendo é, quem tem condições está comprando o direito de demolir. Infelizmente é isso. Responde um processo administrativo, ninguém perde a liberdade, não, obviamente, isso também não é o caso de prender, não é um crime hediondo, mas assim, no final das contas, se perde um aqui, se perde o outro ali, e a coisa revertida no contexto meramente monetário, e efetivamente a cidade vai ficando cada vez mais feia, a cidade vai ficando cada vez mais sem patrimônio, e esse exemplo da Igreja Universal, ele é clássico. Perdendo a identidade também, Marcel? Vai se perdendo a identidade. Perdendo a identidade, Você vê que o que está sobrando é o quê? É Avenida João Pinheiro, é Praça da Liberdade, mas quando você circula por Belo Horizonte, principalmente quando a gente compara com outras cidades brasileiras, a gente não tem Belo Horizonte não tem um centro histórico. Se qualquer pessoa que vem do interior ou que vem de outro estado desce na rodoviária e pergunta onde é o centro histórico de Belo Horizonte, nós não temos. A gente tem imóveis, muitos imóveis até, a gente tem que dar esse crédito também para a prefeitura, comparado com outras cidades, a gente tem muitos imóveis tombados, mas são imóveis isolados, espalhados pela cidade. Esse pitoresco, essa ambiência, como por exemplo, aquela região ali da Praça da Estação, se perdeu. A gente não tem mais esse contexto. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo, Sim. Na época quando foi feito a minissérie do Furacão,
o Roberto Drummond, ele ficou muito decepcionado quando ele voltou da Guaicurus e viu o que tinha virado a Guaicurus e teve que se criar uma Guaicurus fake. Né, eu vou até comparar com, por exemplo, a Evita Peron, quando foi gravada a Evita em Buenos Aires, vários lugares de Buenos Aires ainda permanecem exatamente como eram naquela época. Né, então, assim, quando teve a minissérie JK também, a Rua da Bahia teve que ser totalmente fake, de cenário, né, a Rede Globo. Quer dizer, nós não temos mais, infelizmente, nós não temos mais corredores. Nós não temos mais ambientes. Em Belo Horizonte, eventualmente, a Avenida Chateaubriand, João Pinheiro, que eu estou lembrando aqui de cabeça. Nós não temos mais contextos bucólicos, corredores culturais, que tem a atmosfera do que um dia Belo Horizonte foi. Ô Marcel, quem fala com você é Murilo. Primeiramente, bom dia. Eu queria entrar um pouco nessa discussão, concordando com você, né? Belo Horizonte é uma cidade, né? Algumas pessoas não gostam que a gente fala isso, mas como eu sou daqui, eu me dou no direito de falar. Muito feia e que perdeu a característica, né? Exatamente. E quase apanho. É exatamente o que você falou, né? A gente não tem característica, né? Os bairros foram todos perdendo a característica, né? Nós temos, assim, o conjunto ali da Praça da Liberdade, que foi preservado, né? João Pinheiro, a Chateaubriand. Exatamente, são poucos ali. É uma região específica, mas nos bairros a gente acha um casarão aqui, outro acolá, mas não há características, os bairros, né? Não tem mais característica da época da criação da cidade. Dito isso, eu queria te perguntar assim, não é um pouco também culpa da morosidade desses processos, não só de tombamento, mas da própria justiça, pegando esse caso lá? Foram derrubados em 2005, nós estamos em 2023, né? Assim, acho que hoje nem faz sentido mais, talvez, a reconstrução, que as pessoas nem lembram mais dessas casas, mas se fosse logo depois, todo mundo apoiaria, né? Assim, faria um sentido, né? Acho que a justiça também corrobora para essa Ministério Público, todo mundo, para essa morosidade desse processo, né? Assim, é claro que a gente sabe que há brechas, tem que respeitar o processo legal, mas devia ser uma lei mais rígida e mais ágil para poder a preservação desse patrimônio. Exatamente. É como você chegou exatamente nesse ponto. A gente tem que ser justo também. No início, quando eu comecei as minhas pesquisas, meus estudos, meu levantamento, eu até briguei mesmo, brigar no sentido, né, de debater, de discutir com pessoas do executivo e do judiciário, mas a gente também tem que ser justo e tem que falar a questão do legislativo. Será que o nosso legislativo, será que a nossa Câmara Municipal aprovaria uma lei da seguinte exatamente assim? Então tá, a pessoa não vai pagar a multa, não vai dar o dinheiro para a prefeitura, não vai pagar a multa, mas ela vai ser obrigada a reconstruir. Aí é que eu questiono, a gente tem que falar como você está falando, a gente tem que falar tudo, a gente tem que ser justo. Não adianta só a diretoria de patrimônio ir lá e tombar, no final de semana o proprietário demole, o Ministério Público não pode inventar lei, né? O Ministério Público ele só aplica a lei que existe. O Ministério Público não pode criar uma lei o promotor, por mais que ele ache a casinha bonitinha, ele não pode criar uma lei da cabeça dele. Então, infelizmente, o alcance também do executivo, chega lá, tomba, a pessoa demole. O alcance do judiciário também, ele é limitado. Porque, como eu dei o exemplo lá de Florença. Em Florença, são duas situações. Ou você é obrigado a reconstruir exatamente como era, pegar o croquis, pegar a maquete, pegar a planta e construir exatamente como era. Ou então o terreno, acontece aquilo que você mais teme. Você quer lucrar, né? Acontece aquilo que você mais teme. Você perde o direito de lucrar com aquele terreno. O terreno é desapropriado. E talvez isso pudesse inibir, né, a ação. Será que a Prefeitura de Belo Horizonte vai querer isso? Porque, assim, gente, me perdoe a franqueza. Teve épocas, né, até que eu encaminhava, tirava foto, encaminhava para o Ministério Público. Aí depois eu virei, pensei com meus botões. Falei assim, gente, no final das contas, primeiro, eu estou trabalhando como fiscal da Prefeitura, voluntário. E segundo, no final das contas, quem sabe a Prefeitura, aí estou falando a parte legislativa e a parte de arrecadação, de fiscalização, quem sabe a Prefeitura não está até torcendo, entre aspas, uma ironia, para que seja realmente demolido, porque aí quando é demolido, além da multa, o terreno volta a pagar IPTU, porque os imóveis tombados eles têm isenção de IPTU, e volta a ser negociado no valor de mercado. Eu comecei a questionar isso. Então, assim, realmente, em muitas situações, o executivo, no caso, a Fundação Municipal de Cultura, a Diretoria de Patrimônio, eles
É uma coisa de enxugar gelo. E a questão do judiciário também, o judiciário não pode obrigar a pessoa a reconstruir, que seria o ideal. Não, eu acho que deveria pagar a multa também, mas não ficar só na questão da multa. Eu gosto muito, gente, até como professor, é uma coisa, um recurso didático, eu gosto muito de dar exemplos, analogias. Né, vocês vão até rir o exemplo que eu vou dar. A gente está tendo carnaval. Né, você urinar na rua, você paga uma multa de R$100. Se eu tiver R$100, eu vou pagar para urinar, ponto. Né? Então, assim, quem não tem R$100 não vai urinar. Então, no final das contas, eu estou pagando pelo direito de urinar na rua. Só que a questão do atentado ao pudor vai continuar, o mau cheiro vai continuar, a sujeira urbana vai continuar. A questão tem coisas, gente, que não podem ser reduzidas ao monetário. Não podem ser reduzidas ao monetário porque vira essas situações de aberração. Quem tem condição de pagar um advogado, condição de pagar a multa, demole. Quem não tem, não demole. Sim. Então, bom, é pesquisador, né, de antropologia urbana e patrimônio cultural da UENG, a Universidade do Estado aqui de Minas Gerais. É o Marcel Almeida Freitas trazendo pra gente esse assunto mais que interessante, né, importante e faz parte aí da antropologia urbana, da nossa história, da nossa cultura. Ô Marcel, é um debate que se levanta, né, a partir aí dessa questão da igreja. Mas aí, o que se pode fazer para a gente tentar mudar isso? É o clamor mesmo? Tentar aí levar para as autoridades legislativas a possibilidade de uma alteração, uma criação de uma nova lei? Na prática, Marcel, como é que você defenderia essa questão, hein, Marcel? Olha, eu vou tentar ser sintético. São 3 frentes. Primeiro, uma educação patrimonial. Educação patrimonial não é ficar ensinando a história lá daquele museu, daquele coisa grandiosa, não. A educação patrimonial mesmo, assim, minha avó nasceu naquela casa, aquele terreiro de Umbanda, aquela igreja metodista, foi a primeira lá, a igreja batista, eu tô até aqui na praça Raul Soares. As pessoas, elas serem educadas sobre a cidade dela. É uma educação patrimonial ampla. Primeiro ponto é a sociedade. Né? A segunda coisa aí também, né, eu já vou falar, a questão de uma mudança de perspectiva de olhar dos setores que estão envolvidos nessa questão de tombamento. Começar a olhar para o micro, olhar para os bairros, olhar para a questão do ambiente. Porque não adianta tombar um imóvel isolado, vira uma peça de museu. Vira uma peça de museu, como a gente tem hoje, por exemplo, o Minas Centro na Avenida Augusto de Lima, ele está rodeado de estacionamento. Virou uma peça de museu, uma coisa isolada, né? Não tem um contexto. E a segunda, que é o que você mencionou, e a terceira questão, importantíssima, é uma mudança legislativa. Porque se não houver mudança legislativa, não adianta o poder executivo, né? Os técnicos, historiadores e arquitetos saírem percorrendo bairro a bairro, rua a rua, por exemplo, pegar o bairro igual o bairro Prado. Né? Teve até um interlocutor que comentou isso aí, né, da questão do ambiente. O bairro Prado, gente, hoje, se você tirar foto de determinadas ruas, você fala que é Heliópolis. Você fala que é um bairro completamente, que é Cidade Nova. O bairro perdeu completamente a característica dos bairros mais antigos de Belo Horizonte. Então, assim, não adianta também, né, os técnicos, os historiadores, os arquitetos saírem enlouquecidamente tombando, se a legislação não vai prescrever nada mais, nada a menos do que uma reles multa, uma simples multa. Né? Uma pessoa, como eu falei com vocês, eu quero insistir nesse exemplo, não vem ao caso, eu estava fotografando há muito tempo atrás no bairro de Lourdes, uma senhora falou, olha, eu não vou demolir essa casa porque pertence à minha avó. Olha a questão, né, de conhecer a história e de dar valor para a história, né? Mas todo dia, construtora A, B, C, chega para mim, me oferece, né, oferece que o valor da multa e oferece também o pagamento do advogado. Por quê? Porque cada apartamento ali vai ser uma coisa, né, uma coisa assim, que supera qualquer multa. Né? Então, para eles, para a construtora, compensa. Então, se a gente continuar com essa legislação que a gente tem, infelizmente, gente, é muito triste. Né? Eu não sei se vocês podem, fique à vontade de apresentar 2 fotos que eu enviei para vocês aí, o antes e o depois. Sim, já estamos passando aqui. Isso, infelizmente. Olha para vocês verem, era ali não sei se vocês lembram dessa construção, uma construção bonitinha, tem até um ponto de ônibus ali na Avenida Amazonas.
Hoje virou isso. Hoje virou isso aí que não é nada, esteticamente não é nada. Né? E a cidade está virando isso. Quando não é um prédio, é um edifício, é uma coisa que eu ainda acho pior, porque não é uma moradia, não tem o uso social, que é o quê? É um lote vago cimentado, um estacionamento. Infelizmente. É isso que está virando Belo Horizonte. É um lobby muito forte, Marcel. Infelizmente. Isso. Não, as construtoras é que mandam, infelizmente. Gente, nós conversamos com o pesquisador de Antropologia Urbana e Patrimônio Cultural da UENG, Universidade do Estado aqui de Minas Gerais, Marcel Almeida Freitas, que trouxe, né, uma triste realidade de casarões históricos que estão sendo derrubados por conta, né, do poderio econômico aí das construtoras, né, e de outros segmentos. Eu já queria até, Brunão, até convidar o Marcel depois para uma outra ocasião vir aqui ao estúdio da Band News para a gente continuar esse papo, porque é um papo muito importante para a cidade, né? E eu acho que nossos ouvintes aqui também ficam muito interessados aí sobre essa descaracterização da cidade, né? Isso. E, inclusive, gente, eu fico à disposição de vocês. E se vocês verem esse trabalho, essa pesquisa que eu estou fazendo, do antes e depois, porque quando a gente vê a coisa no montante, né? A gente vê uma foto ou outra, ou a gente passa de carro. Gente, quando vocês verem, a gente vê essa coisa, essa sistematização, é assustador. É assustador. É coisa assim de 15, não é de 50, 60 anos, não. Coisa de 15, 20 anos. É uma coisa assustadora. Esse exemplo aí da Avenida Amazonas... Impactante. Impactante. E assim, como um de vocês aí, esqueci o nome, falou, não é uma cidade bonita, é uma cidade feia. Igual eu costumo usar muito exemplo, o centro do Rio de Janeiro. Está muito decrépito, está muito mal cuidado, mas está em pé. Mas está lá. Você tem algumas ruas ali no Saara, ali atrás do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que você entra, ainda existe... Belo Horizonte acabou, assim, em termos de você circular e você ter essa experiência estética, entendeu? Essa experiência, nossa, que legal, que cidade bonita, que cidade agradável. Infelizmente, a gente, cada vez se perde mais. É isso. Marcel, obrigado mais uma vez pela participação, querido. E já está feito o convite. A gente volta a fazer contato com o senhor. Obrigado mais uma vez. Ótimo, obrigado, querido. Um abraço. Um abraço, valeu.